Capítulo 5. A tia. A viagem era longa, e das moitas longínquas vinha um cheiro frio de mato molhado. Era muito cedo de manhã, e Joana mal tivera tempo de lavar o rosto. A empregada, ao seu lado, distraía-se soletrando os anúncios do bonde. Joana encostara a têmpora direita no banco e deixava-se atordoar pelo doce ruído das rodas, transmitido sonolentamente pela madeira. O chão corria sob os olhos baixos, célere, cinzento, raiado de listas velozes e fugazes. Se abrisse os olhos, enxergaria cada pedra. Acabaria com o mistério. Mas entrefechava-os. E parecia-lhe que o bonde corria mais e que se tornava mais forte o vento, salgado e fresco do nascer do dia. Tomara o café com um bolo esquisito, escuro, gosto de vinho e de barata, que lhe tinham feito comer com tanta ternura e piedade que ela se envergonhara de recusar. Agora pesava-lhe no estômago e dava-lhe uma tristeza de corpo que se juntava àquela outra tristeza, uma coisa imóvel atrás da cortina com quem dormira e acordara. Essa areia afundando mata um cristão, resmungou a empregada. Atravessou a extensão de areia que levava à casa da tia, prenunciando a praia. Debaixo dos grãos nasciam ervas magras e escuras, que se retorciam asperamente à superfície da brancura fofa. A ventania vinha do mar invisível, trazia sal, areia, o barulho cansado das águas, embaçava saias entre as pernas, lambendo furiosamente a pele da menina e da mulher. Que ódio! Disse entre dentes a criada. Uma rajada mais forte levantou-lhe a saia e até o rosto. Deixou nuas as suas coxas escuras e musculosas. Os coqueiros se retorciam, desesperados, e a claridade, a um tempo velada e violenta, se refletia no areai e no céu, sem que o sol se tivesse mostrado ainda. Meu Deus! O que acontecera com as coisas? Tudo gritava. Não, não. A casa da tia era um refúgio onde o vento e a luz não entravam. A mulher sentou-se com um suspiro na sombria sala de espera, onde, entre os móveis pesados e escuros, brilhavam levemente os sorrisos dos homens emoldurados. Joana continuou de pé, mal respirando aquele cheiro morno que, após a maresia forte, vinha doce e parado. Mofo e chá com açúcar. A porta para o interior da casa abriu-se, finalmente, e sua tia, com um robe de flores grandes, precipitou-se sobre ela. Antes que pudesse fazer qualquer movimento de defesa, Joana foi sepultada entre aquelas duas massas de carne macia e quente que tremiam com os soluços. De lá de dentro, da escuridão, como se ouvissem através de um travesseiro, escutou as lágrimas. Pobre da orfazinha! Sentiu o rosto violentamente afastado do peito da tia por suas mãos gordas e por ela foi observada durante um segundo. A tia passava de um movimento para outro sem transição, em quedas rápidas e bruscas. Nova onda de choro rebentou no seu corpo, e Joana recebeu beijos angustiados pelos olhos, pela boca, pelo pescoço. A língua e a boca da tia eram moles e mornas, como as de um cachorro. Joana fechou os olhos um instante, engoliu o enjoo e o bolo escuro que lhe subiam do estômago com arrepios por todo o corpo. A tia tirou um lenço grande e amarrotado, assoou o nariz. A empregada continuava sentada, observando os quadros, as pernas largadas, a boca aberta. Os seios da tia eram profundos. Podia-se meter a mão como dentro de um saco e de lá retirar uma surpresa. Um bicho, uma caixa, quem sabe o quê? Aos soluços eles cresciam. Cresciam, e de dentro da casa veio um cheiro de feijão misturado com alho. Em alguma parte, certamente, alguém beberia grandes goles de azeite. Os seios da tia podiam sepultar uma pessoa. Me deixe, gritou Joana agudamente, batendo o pé no chão, os olhos dilatados, o corpo tremendo. A tia apoiou-se no piano tonta. A criada disse: Deixe mesmo. Ela está, mas é cansada. Joana ofegava o rosto branco. Passou os olhos escurecidos pela salinha. Perseguida. As paredes eram grossas. Ela estava presa. Presa. Um homem no quadro olhava de dentro dos bigodes. E os seios da tia podiam derramar-se sobre ela.
em gordura dissolvida. Empurrou a porta pesada e fugiu. Uma onda de vento e de areia entrou no hall. Levantou as cortinas, trouxe leve ar fresco. Pela porta aberta, o lenço na boca tapando o soluço e a surpresa. Oh, terrível desapontamento! A tia viu por alguns momentos as pernas magras e descobertas da sobrinha correrem entre o céu e a terra, até desaparecerem rumo à praia. Joana enxugou com as costas das mãos o rosto umedecido de beijos e lágrimas. Respirou mais profundamente. Sentiu ainda o gosto insosso daquela saliva morta, o perfume doce que vinha dos seios da tia. Sem se conter mais, a cólera e a repugnância subiram-lhe em vagas violentas e, inclinada para a cavidade entre as rochas, vomitou, os olhos fechados, o corpo doloroso e vingativo. O vento lambia rudemente agora. Pálida e frágil, a respiração leve, sentia o salgado alegre correr pelo seu corpo, por dentro de seu corpo, revigorando. Entreabriu os olhos. Lá embaixo, o mar brilhava em ondas de estanho. Deitava-se profundo, grosso, sereno, vinha denso e revoltado, enroscando-se ao redor de si mesmo. Depois, sobre a areia silenciosa, estirava-se como um corpo vivo. Além das pequenas ondas, tinha o mar, o mar, disse baixinho, a voz rouca. Desceu das rochas, caminhou francamente pela praia solitária até receber a água nos pés. De cócoras, as pernas trêmulas, bebeu um pouco de mar. Assim ficou descansando. Às vezes entrefechava os olhos bem ao nível do mar e vacilava. Tão aguda era a visão, apenas a linha verde comprida, unindo seus olhos à água infinitamente. O sol rompeu as nuvens e os pequenos brilhos que cintilaram sobre as águas eram foguinhos acendendo e apagando. O mar, além das ondas, olhava de longe, calado, sem chorar, sem seios. Grande, 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 sorriu ela. E de repente, assim sem esperar, sentiu uma coisa forte dentro de si mesma. Uma coisa engraçada que fazia com que ela tremesse um pouco. Mas não era frio, nem estava triste. Era uma coisa grande que vinha do mar, que vinha do gosto de sal na boca e dela própria. Não era tristeza, uma alegria quase horrível. Cada vez que reparava no mar e no brilho quieto do mar, sentia aquele aperto e depois afrouxamento no corpo, na cintura, no peito. Não sabia mesmo se havia de rir, porque nada era propriamente engraçado. Pelo contrário. Oh, pelo contrário. Atrás daquilo estava o que acontecera ontem. Cobriu o rosto com as mãos, esperando quase envergonhada, sentindo o calor de seu riso e de sua expiração ser novamente sorvido. A água corria pelos seus pés agora descalços, rosnando entre seus dedos, escapulindo clara como um bicho transparente. Transparente e vivo. Tinha vontade de bebê-lo, de mordê-lo devagar. Pegou-o com as mãos em concha. O pequeno lago quieto faiscava serenamente ao sol. Harmonava, escorregava, fugia. A areia chupava-o depressa, e continuava como se nunca tivesse conhecido a aguinha. Nela molhou o rosto, passou a língua pela alma vazia e salgada. O sal e o sol eram pequenas setas brilhantes que nasciam aqui e ali, picando-a, estirando a pele de seu rosto molhado. Sua felicidade aumentou, reuniu-se na garganta como um saco de ar. Mas agora era uma alegria séria, sem vontade de rir. Era uma alegria quase de chorar. Meu Deus! Devagar veio vindo o pensamento, sem medo, não cinzento e choroso, como viera até agora, mas nu e calado, embaixo do sol, como a areia branca. Papai morreu, respirou vagarosamente. Papai morreu. Agora sabia mesmo que o pai morrera. Agora, junto do mar, onde o brilho era uma chuva de peixe de água. O pai morrera como o mar era fundo. Compreendeu de repente. O pai morrera como não se vê o fundo do mar. Sentiu. Não estava abatida de chorar. Compreendia que o pai acabara. Só isso. E sua tristeza era um cansaço grande, pesado, sem raiva. Caminhou com ele pela praia imensa.
Olhava os pés escuros e finos como galhos juntos de alvura quieta, onde eles afundavam e de onde se erguiam ritmamente numa respiração. Andou, andou e não havia o que fazer. O pai morrera. Deitou-se de bruços sobre a areia, as mãos resguardando o rosto, deixando apenas uma pequena fresta para o ar. Fosse fazendo escuro, escuro, e aos poucos círculos e manchas vermelhas. Bolas cheias e trêmulas surgiram, aumentando e diminuindo. Os grãos de areia picavam sua pele, nela se enterravam. Mesmo de olhos fechados, sentiu que na praia as ondas eram sugadas pelo mar rapidamente, rapidamente, também de pálpebras cerradas. Depois voltavam de manso, a palma das mãos abertas, o corpo solto. Era bom ouvir o seu barulho. Eu sou uma pessoa e muitas coisas iam se seguir. O quê? O que acontece contaria a si própria. Mesmo ninguém entenderia. Ela pensava uma coisa e depois não sabia contar igual. Sobretudo, nisso de pensar tudo era impossível. Por exemplo, às vezes tinha uma ideia e, surpreendida, refletia. Por que não pensei isso antes? Não era a mesma coisa que ver subitamente um cortezinho na mesa e dizer: ora, eu não tinha visto isso. Não era. Uma coisa se pensava não existia antes de se pensar. Por exemplo, assim, a marca dos dedos de Gustavo. Isso não vivia antes de se dizer. A marca dos dedos de Gustavo. O que se pensava passava a ser pensado. Mais ainda, nem todas as coisas que se pensam passam a existir daí em diante. Porque se eu digo, titi almoça com titio, eu não faço nada viver. Ou mesmo, se eu resolvo, vou passear. É bom, passeio, e nada existe. Mas se eu digo, por exemplo, flores em cima do túmulo, pronto. Eis uma coisa que não existia antes de eu pensar flores em cima do túmulo. A música também. Por que não tocava sozinha todas as músicas que existiam? Ela olhava o piano aberto. As músicas lá estavam contidas. Seus olhos se alargavam, escurecidos, misteriosos. Tudo, tudo. Foi então que começou a mentir. Ela era uma pessoa que já começara. Pois, tudo isso era impossível de explicar como aquela palavra nunca, nem masculina e nem feminina. Mas mesmo assim, ela não sabia quando dizer sim, sabia. Ela sabia cada vez mais. Por exemplo, o mar. O mar era muito. Tinha vontade de afundar na areia pensando nele. Ou se não, de abrir bem os olhos, ficar olhando, mas depois não achava para que olhar. Na casa da tia, certamente lhe dariam doces nos primeiros dias. Tomaria banho na banheira azul e branca, uma vez que ia morar na casa. E todas as noites, quando ficasse escuro, ela vestiria a camisola, iria dormir. De manhã, café com leite e biscoitos. A tia sempre fazia biscoitos grandes, mas sem sal. Como uma pessoa preto olhando pelo bonde, ela molharia o biscoito no mar antes de comer. Daria uma mordida e voaria até a casa para beber um gole de café. E assim por diante. Depois brincaria no quintal. Não havia paus e garrafas, mas, sobretudo, aquele galinheiro velho sem galinhas. O cheiro de cal e de porcarias e de coisas secando. Mas podia-se ficar lá dentro sentada, bem junto do chão, vendo a terra formada de tantos pedaços que doía a cabeça de uma pessoa pensar em quantos. O galinheiro tinha grades e tudo, e seria a casa dela. E havia ainda a fazenda do tio, que ela apenas conhecia, mas onde passaria da agora em diante as férias. Quantas coisas estava ganhando, hein? Afundou o rosto nas mãos. Que medo! Que medo! Mas só era medo. Era assim como quem acaba uma coisa e diz: acabei, professora. E a professora diz: espere sentada pelos outros. E a gente fica quieta esperando, como dentro de uma igreja alta e sem dizer nada. Os santos finos e delicados, quando a gente toca, são frios, frios e divinos. E nada diz nada. O medo também. Porém, não era só medo. Não tenho nada o que fazer também. Não sei o que fazer também. Como olhar uma coisa bonita, um pintinho fofo,
O mar? Um aperto na garganta? Mas não era só isso. Os olhos abertos piscando, misturados com as coisas atrás da cortina.